né? Nós estamos agora ao vivo para o planeta Terra todinho. Então nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio todo especial e espiritual da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E, para nossa alegria, dentro da Web Rádio Estação da Luz, o nosso programa Estação da Luz, e hoje, num momento mais do que especial, porque nós estamos fazendo uma conexão direta, Natal com Las Vegas, a grande Las Vegas, a fabulosa Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, com a nossa irmã Luísa Marteleto, lá da Las Vegas Christian Spirit Center. Meu inglês está perfeito. Nem em Macaíba do Sul seria tão maravilhoso. E também tem a outra casa, Allan Kardec, aí eu falo direito, aí já falo Allan Kardec, meu inglês é perfeito. Spirit Society of Las Vegas, são as duas casas espíritas. E olhe como a gente tem rezado por vocês, porque a gente sabe como deve ser extremamente dificultoso, né, num movimento espírita aí em terras que não sejam brasileiras. E ela vai trazer para nós algo fantástico. A primeira parte eu conheço, a segunda parte, desde que ela me falou, eu estou aqui, meu amigo, olha que se eu estou aqui, não sei como é que eu vou fazer, já está chegando para eu saber qual é a fábula do macaco e do peixe, mas ela vai juntar com tudo isso, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, é tudo isso que ela vai fazer, e quem vai participar também conosco é o nosso irmão Alexandre o Grande. Mas antes eu queria dar uma boa noite toda especial para a nossa irmã Luísa. Boa noite, menina. Obrigada, boa noite, Tavares. Boa noite a todos vocês que estão ouvindo, quem está participando pelo Facebook, que está vendo, boa noite a todos. Maravilha. Meu amigo Alexandre, boa noite, meu querido. Boa noite, Tavares. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda nesse programa. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E estamos aqui, mais uma vez, iluminados por toda a espiritualidade superior aqui, para nos encaminhar, né? Nos abrir nossas mentes para mais ensinamentos. Graças a Deus. Isso é bom. Mais ensinamentos é sempre muito bom. E eu queria pedir à nossa irmã Luísa que ela pudesse fazer aquilo que a gente, eu normalmente digo assim, aqui no planeta Terra é a autorização ou permissão, que a gente conhece como prece ou como oração, que você possa ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bênção, para que a gente possa iniciar essa nossa reunião Natal América, num clima de muita paz, de muita harmonia e de muito amor, minha amiga. Por favor. Bom, então eu convido a todos a fechar os olhos, serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, agradecer a presença de todos que estão ouvindo, mas a presença dos nossos amigos espirituais também. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado. E pedir ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que abram o nosso coração, abram a nossa mente para aceitar, receber a mensagem da melhor forma possível. Que durante a mensagem, quando for passada, que nós possamos saber aplicar na parte necessária da nossa vida, saber aplicar ao momento necessário, às pessoas necessárias, sempre olhando para dentro de nós, para que nós possamos crescer, nós possamos aprender e possamos cada vez mais ser uma versão melhor de nós mesmos. Que possamos desenvolver em nós a benevolência, o amor ao próximo, que possamos julgar menos, compreender mais, e aplicar diariamente os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus na nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora nós vamos convocar
depois dessa belíssima prece, uma prece bastante emocionada, sentida, vamos convocar o nosso irmão Alexandre para que ele possa ser o portador, né, do Evangelho da noite de hoje. Eu sei que você preparou com todo carinho o Evangelho desta noite. Por favor, meu amigo. Boa noite mais uma vez. Gostaria de fazer uma leitura do Evangelho, aproveitando o tema, Tavares, do nosso capítulo 21, que trata do haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu queria fazer uma pequena leitura no item 6, né, que tem o título Não acrediteis em todos os espíritos. Do Evangelho, aproveitando o tema, Tavares, do nosso capítulo. Vamos lá. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. Isso está lá em João, né, na primeira epístola, capítulo 4, no seu versículo 1. E qual a importância dessa leitura, principalmente nos dias de hoje, né, nesses dias que nós estamos aproveitando para refletir sobre nossas vidas, que as famílias estão mais juntas e que muita gente vive esse clima de incerteza, né, sem saber o que é que vai acontecer, porque nós estamos vivendo uma época que nós nunca imaginávamos que ela fosse acontecer no mundo que nós vivemos hoje, um mundo que se diz muito bem servido de alta tecnologia em todas as áreas, e hoje nós somos obrigados a ficar dentro das nossas casas, e se quiser sair, tem que tomar todas as precauções para não ser, digamos assim, acometido desse mal que se alastra pelo mundo. E, se aproveitando dessa oportunidade, vários profetas surgem no sentido de acalentar, no sentido de prometer coisas que não é possível, né? E só através do Espiritismo é que nós buscamos justamente a explicação para tudo isso que está acontecendo, né? Nós sabemos que o Espiritismo ele não faz milagre, ele não promete prodígio a ninguém, né? Ele só vai o quê? Propiciar ao homem o conhecimento de algumas leis espirituais, né? Também de algumas leis da natureza, e através desse conhecimento, que muita gente considera extraordinário, nós vamos saber a origem de muita coisa, né? Enquanto que muitos falsos profetas prometem coisas, digamos assim, sob a nossa ótica, absurdas, né? E que, se a gente for analisar o pé da letra através do conhecimento, inclusive esta noite nós vamos absorver muito, se Deus quiser, nós conseguimos identificar aqueles que vêm de Deus e aqueles que estão aproveitando desse momento justamente para usar de má fé e se aproveitar da boa vontade de muita gente que, digamos assim, está necessitada, né? Então, pessoal, essa leitura é muito, muito importante nesse sentido, né? O Kardec, lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 624, que eu vou ler agora, ele pergunta aos espíritos qual é o caráter do verdadeiro profeta. E o que é que a espiritualidade responde para ele? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, tudo que nós absorvemos, nós temos que utilizar justamente para passar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ensinamentos de amor ao próximo, ensinamentos de caridade, ensinamentos que justamente não nos vai nos trazer nenhum benefício material, muito pelo contrário, vai nos levar cada vez mais à nossa evolução, ao nosso objetivo de estar aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento para buscar um pouco mais de conhecimento no sentido de identificar esses falsos profetas. É essa a leitura de hoje, e que Deus ilumine toda a espiritualidade que
que está aqui nessa noite, para que abra nossos corações e nossas mentes no sentido de absorver o conhecimento da melhor forma possível. Muito obrigado. Nós, meu amigo, é que agradecemos a você, meu amigo Alexandre, por grande, e um beijo em Bárbara, né, e diga a ela que eu estou querendo o meu Transilinzinho, não vou esquecer não. Minha amiga, depois dessa leitura, e tendo muito a ver com o que você nos falou, com relação a reconhecer a árvore, eu tenho mais ou menos um conhecimento. Agora, a fábula do peixe e do macaco, aí, eu já estou gravando aqui em tudo que é lugar. Estou gravando na internet, estou gravando na rádio, porque essa eu vou divulgar para muita gente. Então, eu quero que você traga... Vocês vão ver como ela é uma fábula simples, mas como a gente pode aplicar em tudo, porque aqui em casa eu usava no início em todos os detalhes. A gente, opa, olha o macaco, olha o peixe, olha isso. Então, calma, deixa eu introduzir primeiro, eu vou guardar, então, já que a ansiedade está muito, eu vou guardar para contar ela mais no meio. Olha a estratégia. Mas, muito bem. Então, minha amiga, traga agora, direto da sua casa, direto de Las Vegas, você, minha amiguinha, que eu descobri que agora vai ficar uma amizade para sempre, assim como é o nosso querido Guilherme. Traga agora a sua verba e seus conhecimentos, estamos aqui sequiosos desse conhecimento. Boa noite, o programa é todo seu. Imagina, obrigada, Alexandre, por essa introdução linda. Realmente, né, reconhece a árvore pelo fruto, mas a gente também tem que saber reconhecer aquele que vale a pena, né? Eu não acredito em todos os espíritos, como em todas as pessoas, existem a má fé em todos, né? Mas a gente vai chegar lá. O tema, embora eu coloquei o tema da palestra como reconhece a árvore pelo fruto, está na Bíblia, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, reconhece-se a árvore pelo fruto. Só que quando eu dei essa palestra pela primeira vez, foi no ano passado, eu fui pesquisar, eu quis pesquisar o que as pessoas diziam, então eu fui até o YouTube, né, para ver o que as pessoas diziam sobre isso, para ver se eu tinha algum exemplo para acrescentar. E aí eu assisti um vídeo, eu não sei se eu fui muito feliz ou muito infeliz, porque eu assisti um vídeo tão preconceituoso, tão carregado de julgamento, que aquilo eu falei assim, opa, peraí. Então, ao invés de falar, né, ao invés de dizer exatamente o que esse capítulo quer dizer, que está aqui claro para a gente, a minha filha passando ali atrás, mas eu queria dizer, então, o que esse capítulo não quer dizer, porque muitas palavras de Jesus são muito mal interpretadas, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já, em Minas, né, eu sou mineira, morei lá em Ouro Preto, mas eu já ouvi muita gente também dizendo, sim, aquilo ali é farinha do mesmo saco, né? Ou tipo assim, ó, árvore. Não é quando alguém julga, tipo assim, ó, aquilo ali é fruto. Se alguém é filho de alguém, então reconhece a árvore pelo fruto. Isso era muito aplicado à maternidade, paternidade com os filhos. Então vamos supor, se os pais são bons, os filhos são ótimos, mas se os pais, na cabeça da pessoa que está julgando, não é bom, aquele fala assim, olha lá, filho dali, ó, ali só vai sair coisa ruim. Sabe? Então, assim, existem vários ditados nesse sentido, vários ditados populares que remetem a esse sentido, e aquilo me incomodou tanto quando eu estava lendo, que aí a palestra eu tive que fazer uma introdução e falar, espera aí, então o que é que está na Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, mas a gente tem que ir além também, tem que entender o que ela não quer dizer. A Bíblia, ela é a nossa base, no cristianismo de modo geral, mas enfim, para nós espíritas, ela é a nossa base. Só que a base está escrito algumas coisas, mas a gente deve ir sempre além. A gente deve extrapolar um pouco nisso. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver, que aí ficaria mais fácil. Peraí, vamos ver se eu consigo. Que eu colocaria para vocês, não estou conseguindo não, então eu vou falar somente, tá bom? Bom, tem uma parte que fala o seguinte, na Bíblia diz, né, conhece-se a árvore pelo fruto, vou colocar aqui para compartilhar, e diz o seguinte, no ensinamento de Jesus, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Isso aí está lá em Lucas capítulo 6 e Mateus no capítulo 7.
né? Então, a árvore que produz bons frutos é boa, e a árvore que produz maus frutos seria ruim, ou então maus frutos não é boa. Só que, se pensar, aliás, aí continuando isso aqui, fala o seguinte: portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Conhecemos a árvore pelo fruto. E ao pé da letra é isso mesmo. A gente sabe que uma árvore é um abacateiro, por quê? Porque dá abacate. A gente sabe que uma árvore é um limoeiro, porque dá limão. A outra é uma macieira, porque dá maçã. E se a gente tiver uma árvore frutífera em casa que a gente não sabe o que é, hoje em dia existe tecnologia mais fácil para descobrir, mas era só você esperar que no tempo certo ela vai dar o fruto e você vai reconhecer a árvore pelo fruto. Então, em termos corretamente falando, ao pé da letra, é isso mesmo, a gente conhece a árvore pelo fruto. Só que na Bíblia, quem que é essa árvore que Jesus quis dizer? Somos nós, é o nosso coração. Então a gente reconhece a árvore, reconhece o coração de uma pessoa pelos frutos. Não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela faz, pelo que ela sente, pelo que ela é de verdade por dentro, né? Então, quando eu comentei, fiz essa introdução desse julgamento que eu tinha ouvido, né? De pessoas dizendo, tipo assim, mas aqueles pais ali, né, eles não são bons, então dos filhos ali nenhum presta. Ou então de julgar. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, quando alguém vai preso, os pais não sabiam de nada, né, e de repente tá ali pessoas boníssimas, tem um filho que acontece alguma coisa por um deslize, não significa também que a pessoa é ruim. Porque quantos de nós erramos? Nós somos humanos passíveis a erros, nós erramos. A diferença é que às vezes os nossos erros são diferentes do erro do outro. Mas isso não nos torna melhor para poder apontar o dedo e dizer, aquele ali não presta, ou aquele ali fez isso ou aquilo, porque nós também fazemos. Nós erramos, mas de uma forma diferente deles. Então, é importante a gente aprender a ler e interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus, sem julgamentos. Isso é importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida de todos os dias, a gente poder, né, a nossa ideia é ser uma versão melhor de nós mesmos. Então, para que todas as noites a gente possa deitar com a cabeça limpa, com a consciência limpa de ser uma pessoa melhor, então também é importante o quê? A interpretar, não é somente ler, é interpretar e aplicar o conhecimento de Jesus sem julgamentos. Então, nesse caso, só para introduzir um pouquinho desse conhece a árvore pelos frutos, eu espero que você já tenha ouvido talvez algum, né, eu espero, né, tomara que isso não tenha acontecido com vocês, mas se vocês já ouviram algum julgamento assim preconceituoso sobre alguém, a árvore de alguém, de alguma família, ou dali só vai sair fruto bom, ou dali só vai sair fruto ruim, eu gostaria de contar uma história. Então, só para dar um exemplo, só para exemplificar, né, essa história, eu vou contar assim, eram 2 irmãos gêmeos. Então, nesse exemplo, 2 pessoas idênticas, aparentemente idênticas, não tem um mais bonito ou menos bonito, nada. 2 irmãos gêmeos. Univitelinos, idênticos. Então, nasceram, foram criadas pela mesma família, dividiam as mesmas roupas, os mesmos brinquedos, então nenhum era mais beneficiado que o outro. Os mesmos. A árvore era a mesma, os frutos também eram iguais, aparentemente. Então, vamos lá, nessa árvore os pais. A mãe faleceu, ainda com as crianças bebês. A mãe faleceu. Então, o pai ficou cuidando dos filhos. Eles eram pobres, eles eram bem pobres. Só que o pai trabalhava com honestidade, o pai, né, todo dia saía para trabalho, as crianças, eles ficavam com um ou outro que cuidavam, mas assim, estavam bem cuidados. Eles foram crescendo um pouquinho, ainda crianças, mas aí então eles já conseguiam ficar em casa sozinhos, enquanto os pais trabalhavam, eles iam para a escola, voltavam, ficavam em casa, e isso o pai trabalhava. Bom, aí, tô vendo que a Cleinha entrou aqui, deixa eu dar um oi aqui para ela. Mas aí, então, nesse exemplo, os pais, um dia o pai já estava sobrecarregado, trabalhando muito, e assim aconteceu um problema, para ajudar a sustentar, ele arranjou 2 empregos, só que aconteceu o problema em um deles, ele foi dispensado, perdeu um trabalho. Liga a sua câmera, que não está vendo você. E aí, os pais, né, ele perdeu o trabalho, o pai ficou revoltado, pensando o que eu vou fazer ou não, foi para um barzinho, começou a beber. Bebeu.
Chegou em casa já sob o efeito do álcool, começou a descontar nas crianças, brigou com as crianças, bateu nas crianças, enfim. No dia seguinte foi para o trabalho, já chegou atrasado, já estava de mau humor, né? Mas isso aí afetou um pouco. E ele continuava, então, a situação, ele começou a descontar vários problemas que ele tinha, começou a descontar na bebida, então saía do trabalho, ia beber, chegava em casa sem paciência com os filhos, e batendo nos filhos, e começou, então, nesse ciclo vicioso. Até que um dia ele começou a ficar chegando atrasado no trabalho, não trabalhava mais, o rendimento não era o mesmo, ele perdeu o trabalho, ficou desempregado. Com os 2 filhos para criar, com as 2 crianças, só que as crianças já estavam então um pouco maiorzinhas, já estavam no início da adolescência, e aí o pai batendo, revoltado com essa situação toda, eram 2 irmãos, como eu disse, 2 irmãos gêmeos, só para a gente visualizar, e aí um falou assim, não, eu não aguento mais essa situação, eu vou embora. E o outro falou assim, mas vai para onde? Vai para a rua? Aqui a gente pelo menos, tá difícil, mas a gente pelo menos tem uma casa, tem o que comer. Não tinha amor, não tinha mais aquele carinho, mas tinha isso ainda. Porém, eu vou chamar então de irmão 1 e irmão 2, tá? Só para ficar mais fácil, porque esse é um exemplo que eu gosto bastante, então vamos continuar aqui. O irmão 1 disse, então eu vou fugir, o irmão 2, né, não quero de jeito nenhum. Bom, ele saiu de casa. Um saiu de casa e o outro ficou. Esse irmão 1, então, depois que saiu, vamos passar 20 anos depois. Eu vou passar um quadro, essa é uma história que aconteceu, tá? Um quadro 20 anos depois, desses irmãos, a gente vai encontrar esse irmão 1, ele que é o que tinha continuado em casa, ele era alcoólatra, ele não conseguiu formar uma família, porque ele se uniu a uma pessoa, descontou e bebia e batia, tinha filhos, mas não cuidava dos filhos. E aí, quando perguntaram para ele assim, mas por que você é assim? Ele disse, meu pai me deu um mau exemplo. Então, ele atribui tudo que ele foi, então, essa vida, fracasso, o álcool, tudo que ele era, ao exemplo que o pai dele deu. Mas aí a gente vai encontrar, então, o irmão 2, aquele que saiu de casa. E a gente encontra ele como vice-presidente de uma empresa. Ele com família, com filhos, um marido exemplar, um pai amoroso. Mas vamos lá, calma. Eu vou voltar um pouquinho e vou contar o que aconteceu nesse período. Ele saiu de casa, não tinha o que comer, né? Ficou mendigando, ficou na rua. Mas aí ele escreveu, então ele começou a pedir, mendigar mesmo, mas ele escreveu numa plaquinha, num pedaço de papelão, ele escreveu assim, estou com fome, mas se você me der um trabalho, eu prefiro trabalhar pela comida que eu vou comer. Colocou a plaquinha. E aí uma pessoa que trabalhava numa empresa, viu aquilo, sabia que tinha um cargo de servente, né, de ajudante, de auxiliar de limpeza lá no trabalho. Ele viu aquela plaquinha e falou assim, olha que interessante. Na hora do almoço, depois ele voltou, comentou com a pessoa lá da empresa, falou assim, tem uma pessoa ali pedindo comida, mas mais interessante é que ela está pedindo um trabalho. E aí a pessoa, né, o responsável, foi lá, viu, conversou com ele e ofereceu um trabalho para ele. Você quer trabalhar então? Então vem para cá, vem para a empresa, você vai fazer a limpeza, ensinou para ele. E então aquele irmão 2, né, que eu não estou citando o nome, mas o irmão 2, ficou super feliz com o trabalho. E aí ele entrava todo dia no horário, trabalhava, saía, voltava, ficava na rua. Quando a pessoa da empresa viu isso, ele falou assim, mas então, para que você vai ficar na rua? Existe aqui um cômodozinho, é simplesinho, mas você pode ficar aqui na empresa. Você dorme aqui, é simplesinho, não tem conforto nenhum, mas é melhor do que na rua. Esse irmão 2, então, com um emprego e um lugar para morar, o que ele fez? Nas noites depois do trabalho, ele pensou, eu vou voltar para a escola, então eu vou continuar a estudar. Então ele tinha emprego, trabalho, né, para poder comer, tinha um lugarzinho para ele poder dormir, só que ao invés dele ficar ocioso à noite, o que ele fez? Foi estudar. As pessoas vendo o comprometimento dele, a honestidade na hora de trabalhar, a integridade, sabe, a humildade dele, foi dando oportunidades para ele, e aí ele se tornou, né, assim que teve a oportunidade, ele foi então para um secretário nessa empresa. Aos poucos ele foi conquistando os seus cargos. Quando formou então no 2º grau,
já era uma pessoa querida na empresa, todos se juntaram para ajudar com que ele fizesse uma faculdade. Ele fez uma faculdade, fez administração, sempre com trabalho, com honestidade, porque ele sabia que ele precisava daquilo. Ele, né? Então, começou a trabalhar, a estudar a faculdade. Formou, foi conquistando também na empresa cargos maiores. Até que ele chegou a vice-presidente da empresa. Tinha sua família, era um marido exemplar, um pai amoroso. E quando perguntaram para ele, por que você é assim? E ele respondeu, meu pai. O meu pai me deu um mau exemplo. Olha só. A mesma resposta do outro irmão, só que o pai deu um mau exemplo para os dois. Olha lá a árvore. A árvore é a mesma. Reconhece a árvore pelo fruto. A árvore é a mesma. O fruto, aparentemente, seria o mesmo também. Gêmeos univitelinos, idênticos. Mas aí os frutos foram diferentes. Por quê? É fácil, então, para a gente falar, colocar a culpa nos pais. Ah, eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque aconteceu isso. A gente não tira de nós, então, a nossa responsabilidade com a nossa vida. Olha esse exemplo. Essa é uma história real. 2 irmãos, idênticos. Olha o rumo que a vida deles tomou. A árvore é a mesma. O fruto também seria o mesmo. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se a gente pensar com aquele ar, é por isso que eu comecei a contar essa história, com aquele ar de julgamento, de tipo, as pessoas são assim, porque os pais são assim, então vão ter filhos assim, a gente está tirando de nós a responsabilidade por nós sermos, né? A responsabilidade que nós temos pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. É muito fácil a gente culpar os pais, culpar o irmão, culpar o patrão, culpar qualquer coisa. Claro que para muitas pessoas, vamos supor, no caso de um estudo, meus pais puderam me dar uma faculdade, ótimo. Meus pais não me deram. Meus pais queriam que eu estudasse aqui, isso, não deixaram eu estudar alguma coisa. Beleza, só que hoje nós somos adultos. O que o seu pai ou a sua mãe impede de você fazer aquilo que você quer? O que, entendeu? Assim, então a responsabilidade não é da árvore, não é de quem nos gerou. Então, e aí que diz, então, nessa frase de Jesus, o Jesus que a gente conhece, gente, é um Jesus de amor. É preciso usar a fé raciocinada, porque senão a gente interpreta errado. Nessa frase de Jesus, reconhece a árvore pelo fruto, jamais ele estaria dizendo que a gente conhece uma pessoa por causa dos pais. É a fé raciocinada, assim, Jesus é de amor. A gente conhece a nós mesmos pelas nossas ações. Não adianta eu chegar aqui, estar falando uma palestra para vocês e querer, de repente, passar a ideia de ser uma pessoa, poxa, ela ali está agindo corretamente, ela tem umas atitudes bacanas, eu desligar a câmera, falar mal do meu vizinho, brigar com meus filhos, com minhas filhas, que eu tenho filhas, responder mal ao meu marido, sabe? Passar diante das pessoas, assim, de uma pessoa que está em situação, né, que vive na rua, e fingir que eu não estou vendo, sabe? Então, assim, não adianta a gente falar uma coisa e não praticar, porque a gente reconhece uma árvore pelo fruto. É isso que é o que quer dizer. E aí, então, para responder o Tavares, agora que ele quer saber dessa fábula, eu vou contar o seguinte, entrando no assunto, reconhece a árvore pelo fruto, ou então, assim, o que eu disse? É o que está na Bíblia, é a nossa base, mas a gente deve ir além. A gente deve ir além. E aí, um exemplo de além que a gente pode ir, tem uma frase muito comum, que eu vou ler para vocês aqui, que a gente está na Bíblia, que é assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei. Eu vou repetir. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei. Mateus 7, versículo 18. Ou seja, em outras palavras, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. É isso que está dizendo. Então, a gente aprende, faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Ou, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Certo? Todo mundo entende isso? Mas aí vem uma questão, essa é o que está na base, é o que está na Bíblia, a nossa base. Então, não faça com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Mas a gente deve ir além. A gente tem que aprender também a não fazer com o outro aquilo que ele não quer que seja feito com ele. Então, não é só a gente, faça comigo o que eu quero que seja feito comigo, não vou fazer com o outro o que eu não quero que seja feito comigo. Não, peraí.
Não faça com o outro o que o outro não quer que seja feito com ele. E aí eu vou contar então para o Tavares, né, que disse que estava curioso com isso, eu vou contar para vocês uma fábula que é bem simplesinha, bem pequenininha, mas que pode ser aplicada em várias questões da nossa vida, vários ensinamentos. Vamos lá. É a fábula do macaco e do peixe. Vamos lá, então. Nesse exemplo que eu vou dar, imagina um macaco bom. Só existe bondade dentro dele. Não vou nem pegar os outros tipos de macaco que existem, não. Mas a fábula é o seguinte. Era uma vez um macaco recém-chegado numa floresta. Recém-chegado. Ele não conhecia nada, ele era, né, foi criado em cativeiro, recém-chegado na floresta, mas um macaco cheio de bondade no coração. Cheio, só desejava o bem. Então o macaco não conhecia a floresta, ele estava andando ao lado de um riacho, quando de repente ele olha e vê um peixe dentro da água, o peixe todo coberto de água. Aí o macaco pensou, ensinamento da igreja, peraí, se eu estivesse no lugar daquele peixe, coberto de água, eu gostaria que alguém me visse e me ajudasse, e me tirasse de lá. Aí ele fazendo o que a Bíblia fala, faça com o outro que gostaria que fizesse com você. Então, o macaco, cheio de bondade dentro dele, o que ele fez? Foi lá e pegou o peixe. E aí, na hora que ele segurou o peixe no riacho, o peixe começou a pular, e pula daqui, pula dali. O macaco ainda pensou assim, pobrezinho do peixe, tá tão feliz que tá pulando de alegria, porque o peixe ficava lá, se buchando todo. E o macaco pensou, pobrezinho, tá tão feliz que tá pulando de alegria. Deixa eu levar para longe para não correr o risco de cair no riacho de novo. E lá foi o macaco, todo cheio de boa vontade, achando que estava ajudando, levou o peixe para um lugar longe. Quando ele estava longe o suficiente, ele colocou o peixe no chão e viu que o peixe não mexia mais. E aí ele pensou, pobrezinho do peixe, se eu tivesse chegado antes, talvez ele ainda estivesse vivo. Então, essa fábula é curtinha, mas mostra o seguinte, quantas vezes a gente, né, que para conhecer a realidade, a nossa realidade, não diz a realidade do outro. Para poder ajudar o outro, é preciso a gente se colocar no lugar, mas não com a nossa cabeça, porque a realidade do outro é diferente da nossa. Então, para a gente conseguir realmente entender alguém, ajudar alguém, é importante a gente nos colocar no lugar do outro, mas imaginar assim, espera aí, eu que sou um macaco, se eu estivesse lá debaixo da água, se eu tivesse aquele formato, respirando do jeito que ele respira, vivendo a realidade que ele vive, será que eu gostaria que alguém me tirasse de lá? Será que eu gostaria de continuar lá? Sabe? Então, assim, como é importante a gente perguntar ao outro o que ele quer, ou entender o outro, ao invés da gente assumir e fazer o outro que é aquilo que nós achamos que o outro quer que seja feito. A Bíblia fala, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, ou não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Mas vocês conseguem entender agora a frase, não faça com o outro aquilo que ele não quer que seja feito. Porque em momento nenhum o peixe disse, me tira daqui, eu preciso sair daqui. Então é o nosso julgamento diante daquela situação, e aí a gente percebe quantas vezes na nossa vida nós não fomos o peixe e agimos com alguém cheio de boa intenção, com a melhor das intenções, vamos lá, tiramos o peixe ou ajudamos alguém e recebemos a ingratidão em troca. Quantas vezes a gente não faz isso para alguém, achando que está ajudando, e temos em troca a ingratidão? Quantas vezes nós não fomos o macaco agindo com o peixe? Mas quantas vezes nós não fomos o peixe e vinha alguém cheio de boa vontade para nos ajudar, mas nós interpretávamos diferente e tratamos o outro com ingratidão, porque a gente também não sabia o que está passando na cabeça do macaco, na cabeça do peixe. Ele estava lá quieto na dele e de repente um macaco pegou e levou ele para longe. A gente não consegue ver a intenção do outro. Então nessa fábula ainda que ela é longa, ela rende vários ensinamentos aqui.
Mas é o que? O importante é não faça com os outros aquilo que você que ele não gostaria que fizesse, né? Então imagine agora nessa situação, imagina que nós estávamos lá nessa cena. Então, só para expandir um pouquinho, para a gente fazer um boom na nossa cabeça, para a gente entender o próximo com qualquer atitude dele e parar o julgamento. Imagine, então, que nós estávamos passando naquele local exatamente numa hora, só que a gente estava escondido perto de uma árvore. E aí a gente viu o macaco abaixando, pegando o peixe e levando o peixe para longe. Nós vimos. Só que aí, quando o macaco, depois que ele foi para longe, colocou o peixe no chão, o macaco achou que o peixe tivesse morrido, mas nesse exemplo, vamos supor que o peixe não morreu. Aí a gente viu aquilo, vai lá, alguém passou perto, viu que o peixe ainda estava vivo, levou e trouxe o peixe na história. Imagina o bafafá que não deu essa história na hora que o peixe chega e fala: aquele macaco me tirou, eu estava quieto no meu canto, o macaco pegou, me levou para longe, aquele não tem coração, ou faz aquilo, ou diz que é uma pessoa maldosa, alguém maldoso. Assim começam as fofocas, assim começam os boatos. Então, mas imagina que essa história chegou para você. E alguém vem falar assim, vou usar o Tavares aqui como exemplo. O Tavares estava lá na cena, ele viu tudo. Mas alguém chegar assim: Tavares, você viu que maldade que o macaco fez com o peixe? O peixe estava lá quietinho na água e veio um macaco sem coração, só cheio de maldade dentro dele. A gente não consegue, deixa eu fazer uma pausa aqui. A gente não consegue ver a maldade em ninguém. Ver, não. A gente pode sentir, achar que uma pessoa é maldosa, achar que uma pessoa é boa. Mas se alguém conseguir ver maldade no outro, ver bondade no outro, assim, ver, estou falando fisicamente falando, isso não. Normalmente é o que tem dentro de nós. Uma pessoa boa, normalmente, ela enxerga o melhor dos outros. Uma pessoa que já cheia de maldade dentro dela, ela vai enxergar o pior também. Então, vai vir o julgamento muito por aí. Reconhece a árvore pelo fruto. Então, vamos lá. Mas, aí se eu chegar, então, Tavares, você viu? E o Tavares estava lá e vai falar assim: vi. Tavares, eu vou só te usar como exemplo, você não é essa pessoa não, mas é só usando por exemplo. Vamos supor que o Tavares chega para mim e fala assim: menina, vi tudo. Eu vi, coitado, o peixe estava lá quietinho, o macaco chegou, não estava nem aí, pegou o peixe ainda ficou pulando, me tira daqui. Mas o macaco nem pegou e levou o peixe para longe. Eu vou falar que o Tavares está errado? Porque, teoricamente, na cena foi isso que aconteceu. O que eu vi foi isso. O que você viu foi isso. Só que você relatou mais do que você viu. Porque, na verdade, cruamente falando, o que você viu, falou assim: vi sim, eu vi realmente um macaco. Você não viu um macaco cheio de maldade. Você viu um macaco chegando perto do riacho. Pegou o peixe pulou, e o macaco estava pulando realmente, mas o macaco levou para longe. Esses detalhes do vi sim no peixe, o peixe lá gritando, me tira daqui, ou o macaco cheio de maldade, isso já é a nossa expressão humana. A gente querendo colocar sentimento onde que de repente nem existe. E aí, com um depoimento desse, ele poderia gerar o maior furdunço, porque aí pronto, se já estava um pouquinho de fogo assim, ó, pegou fogo, pegou incêndio, incendiou toda a floresta. Porque aí, nessa altura, o macaco, então, já não serve para nada, o macaco só é mau, né? Muita coisa vai acontecer. O ideal seria, então, se alguém perguntasse assim, né? Se eu tivesse perguntado: Tavares, você viu? Aí o Tavares me responde: olha, eu estava passando lá por perto, eu vi sim o macaco pegando o peixe, mas eu não sei o que se passou na cabeça do macaco, como não sei o que estava se passando na cabeça do peixe. Você já conversou com o peixe? Provavelmente já, porque sabe dessa história. Mas você já conversou com o macaco? Você sabe o que o macaco estava fazendo? O que ele quis? Olha como abranda. E aí que vem uma questão, gente. Na verdade, todos nós nascemos com um dispositivo, eu vou colocar entre aspas assim, né? Porque não é real, mas assim, nós nascemos com um balde d'água e um balde de querosene. Sempre. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Então, quando a gente passa perto de uma situação, imagina que a gente está passando numa floresta, ou num campo, num bosque, o que quer que seja, mas a gente vê um pequeno arbusto pegando fogo. Só esse arbusto está pegando fogo. Você tem duas oportunidades.
Você pode jogar o seu balde d'água e acabar o fogo do arbusto. Ou você pode pegar o seu querosene e fazer esse arbusto virar um incêndio na floresta inteira. Então, imagina só, nesse primeiro exemplo que eu dei, onde que o Tavares respondeu, vi sim, o macaco fez isso, fez aquilo, ele está alimentando essa história. Você acha que ele está julgando a água ou ele está julgando o querosene em cima da história? Querosene líquido ainda mais, porque normalmente a gente faz assim, né? Normalmente a gente faz a gente já e é normal. É isso eu tenho uma pergunta falou, aqui. Nós somos humanos, né? Então nós julgamos. É natural. A gente conta a versão colocando os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas impressões da história. Mas a gente acaba julgando um balde de querosene. E aí aquele fogo que já existia, era pequeno, mas se torna um incêndio imenso. E aí acontece uma coisa, normalmente, as pessoas que julgaram querosene no incêndio ainda têm a coragem de sair com a consciência aparentemente tranquila, dizendo que o fogo estava ali quando eles chegaram. Não foi eles que colocaram fogo na história. Só falei a verdade, eu só falei o que eu vi. Eu só falei o que eu acho. A gente aceita essas histórias, né? Só falei isso, só acho isso, só quero aquilo. Mas jogou um balde de querosene e ainda tem a coragem de achar que não tem culpa pelo incêndio que foi criado, porque o fogo já estava lá. Realmente, o fogo estava lá. Só que se aí tivesse o exemplo 2 que eu dei também usando Tavares, se ele tivesse nesse exemplo do macaco que eu citei, né? Se ele tivesse perguntado assim, peraí, vocês já conversaram com o macaco? Você sabe por que o macaco fez isso? O que ele estava pensando? O que o levou a fazer? Vocês já conversaram com ele para entender? Aí a pessoa fala assim, não fui, de repente vai conversar com o macaco, vai descobrir que o macaco é uma pessoa boa, vai parar de apontar os dedos, né? E aí vai, no final das contas, jogar água. O fogo pode até continuar resistindo, não ter apagado completamente, mas ele diminui a força. E aí você sim pode sair com aquela certeza assim, eu joguei água. Eu não fiz aquilo crescer. O fogo estava lá, só que você tinha 2 opções, a água ou o querosene. E aí na nossa vida, diariamente, nós somos convidados a ser o macaco ou a ser o peixe. Diariamente, Deus nos dá oportunidades na nossa vida para nós podermos olhar, então, seja bondade, mas para poder, seja o macaco, por exemplo, ajudar o outro, mas ao invés de simplesmente fazer aquilo que nós achamos que é melhor, a gente perguntar, gente, Jesus, antes de curar, na parábola do paralítico, na parábola do cego, quando ele chegou para Bartimeu, que ele perguntou, um cego de nascença, chegou para Jesus querendo um milagre. É muito fácil assumir que ele queria enxergar. Só que Jesus, ele perguntou para ele, o que você quer? Que eu faça. O que você quer que eu faça? Ele não assumiu, isso é cego. Porque às vezes também pode acontecer. Às vezes a pessoa é cega, mas é baixinha, ele quer crescer. Ele fala assim, eu quero ser mais alto, eu quero ser rico, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Às vezes não é ser cego. Não adianta ele assumir. Então Jesus, com isso, ele mostra o nosso exemplo para quê? Pergunte. Não assuma o que o outro quer. Pergunte a ele. Então, Jesus pergunta, o que você quer? Eu quero voltar a ver, mestre. Então, não é fácil, sua fé te curou. Então, levanta, ele volta a enxergar. Mas, assim, os exemplos são esses. A gente não assumir o que o outro quer. Então, essa é quando as oportunidades que aparecem, onde nós temos a oportunidade de ser um macaco. Só que agindo dentro da possibilidade, não simplesmente tirando um peixe da água, mas pensar, o que você quer, peixe? Você está bem aí? Você precisa de ajuda? E aí a gente consegue enxergar o outro, e aí sim, a gente consegue nos colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil, de repente, agora deixa eu pegar o outro como exemplo, deixa eu pegar o Alexandre aqui. O Alexandre vem me contar um problema dele, eu falo assim, Alexandre, você deve fazer isso, isso e isso. Na minha cabeça, na minha visão, na minha história, ele deve fazer isso. Só que aí, no momento nenhum, eu me coloquei realmente na vida dele. Dentro peraí, se eu tivesse vivido toda essa situação, se eu estivesse, não com a minha cabeça de Luísa, eu colocar
me colocar no lugar dele, mas assim, peraí, deixa eu entender todo o histórico, deixa eu entender a vida do Alexandre, entender tudo que ele já viveu para chegar até aqui, para de repente ter acontecido um problema com ele. Quando eu entender isso aqui, eu falei assim, nossa, peraí, então. Provavelmente é capaz até a gente falar, tipo assim, não sei o que eu faço. Se o próprio Alexandre, que já viveu, tem experiência disso, não sabe o que vai fazer, quem sou eu que não vivi a experiência dele, achar que é uma coisa fácil? Mas nós somos seres humanos imperfeitos que às vezes e resolver problema dos outros é a coisa mais fácil que tem. Os melhores pais, por exemplo, são aqueles que não têm filhos. Os melhores pais são os que não têm filho, porque eles têm exemplo para tudo. Os filhos dos que não são, dos filhos de pais que não são pais ainda, são os melhores filhos, porque com meu filho não vai acontecer isso. Se fosse meu filho eu fazia isso, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas vai ter. De repente, quando tem, são aqueles filhos que mandam e desmandam nos pais, e aí? Então, os melhores pais são os que não têm filho. Porque as melhores pessoas, os melhores exemplos vêm daqueles que não vivem aquela realidade. Aquela realidade. Eu queria parar aí um pouquinho, porque eu tenho uma pergunta aqui. Já tem uma pergunta antes de Júnior, lá de Nova Parnamirim, que é um ouvinte cativo, ele escuta pela rádio. Mas a pergunta também de outra, de outra também ouvinte muito cativa aqui, que é a Cristina, de Candelária, ela faz uma pergunta que tem muito a ver com a lenda. Né? Eu vou primeiro pedir permissão ao Júnior e botar aqui a pergunta, se possível for. Aí, ó, ela diz assim, nessa história, essa história me tocou muito, porque já fui peixe nessa situação, e sofri muito. Como esquecer e perdoar o meu macaco? Cristina da Candelária. Parece que houve uma coisa mais ou menos assim, e ela não guardou muitas boas recordações desse macaco. Essa história me tocou muito, que foi algo mais ou menos que ocorreu comigo, nossa irmã, aí Cristina da Candelária. É para eu responder ou vocês querem responder? Não, é você que responde. Só eu que respondo. Olha, Cristina, o perdão é um dos ensinamentos, né, máximos de Jesus, que a gente deve perdoar. Só que existe uma diferença muito grande. Eu não sei o que aconteceu, então eu não vou ser um macaco aqui na sua história de querer te dar uma resposta para tudo, mas existe uma diferença muito grande entre perdoar e esquecer. Então, perdoar não significa, eu esqueci, vamos voltar tudo bem. Uma vez, o Rossandro Klinger deu uma palestra que falava mais ou menos assim, imagina que você montou uma padaria. E nessa padaria, você contratou uma pessoa para ser o seu gerente. Você contratou. E aí, depois de um tempo, você descobriu que estava faltando dinheiro, que estava havendo um desvio de dinheiro nessa padaria. Você descobriu que foi essa pessoa que você contratou, descobriu, a pessoa, mas eu estou com dificuldade, não sei o que, você ficou magoado. Entendeu, perdoou, mas aí só porque você perdoou, você tem que contratar ele de novo para sua padaria? Eu te perdoei, vem, volta, vai ser tudo igual? Então não, entendeu? Perdoou, mas falou tipo assim, bom trabalho para você em outro lugar. Seja feliz. Ele perdoou, não vai guardar mágoa, não vai aquela coisa de ficar chateado, né, intensamente, deixar de dormir, deixar de viver por causa disso, porque a falta do perdão faz mais mal para a gente mesmo, que a gente que fica degustando, revivendo aquilo tudo. Mas então, assim, uma coisa é perdoar, outra coisa é você não esquecer. Eu não esqueço, eu entendi o que aconteceu, tá tudo bem. Agora, a melhor coisa, eu não sei, como eu disse, né, eu não sei o que aconteceu com você, mas assim, quando acontece com a gente, e acontece com todo mundo, muitas vezes nós somos o peixe, mas muitas vezes nós também somos o macaco, aquele que causou alguma coisa para o outro, e de repente a gente nem percebe. Só que também, muitas vezes nós somos o peixe onde os outros fazem coisa com a gente, às vezes até movido por uma boa intenção, e nos magoa totalmente. Isso acontece com todos. Então o ponto é tentar perdoar. É tentar, porque não é fácil. O perdão de falar assim, perdoa, parece da boca para fora, é difícil, principalmente quando existe um sentimento, né, tá remoendo dentro da gente, a gente tem que conviver com isso. Mas a oração é a melhor forma. Então é você orar e pedir, mais que leve um tempo, não acontece da noite, né, do dia para a noite.
Mas ora, pede seus amigos espirituais, pede Jesus, pede aqueles que fazem bem para você, para te ajudar a livrar desse sentimento. Ore com frequência a tal ponto que depois de algum tempo você consiga até mesmo a desejar o bem para a pessoa, tipo assim, ó, oro, pede para poder iluminar a pessoa também, porque, né, há uma consequência, a gente sabe toda essa questão kármica, mas depois de um tempo praticando oração, você vai estar tão bem, tão plena, que vai conseguir até entender esse exemplo do eu perdoei, não quero mais, mas eu perdoei. Você já não fica mais com aquele sentimento todo ruim dentro da gente. É um trabalho, é um processo, não acontece assim da hora para a noite, né? Mas é um processo. Não sei se eu respondi, Tavares, se tá bem, vocês querem acrescentar? Ela mandou aqui um outro dizendo que já faz um tempo, mas que está trabalhando isso. Justamente isso que você falou, né? A oração, né? A coisa, porque ela parece, pelo que ela me falou aqui rapidamente, a pessoa não fez com mal intenção, né? Por isso que eu acho que ela botou assim, foi tão um negócio do peixe. A pessoa estava querendo fazer com muita boa intenção, mas não era o que ela queria, e a pessoa botou goela abaixo e ela se machucou muito por causa disso. Nós temos aqui uma outra pergunta, e essa chegou há mais tempo, mas nós estávamos deixando você terminar, mas é de Júnior, é de Nova Parnamirim, também é um cadeira cativa aqui nosso, e ele pergunta assim, a influência do pai e da mãe pode mudar para o bem ou para o erro? Você estava falando, acho que no exemplo dos dois irmãos, e assim que você falou disso, ele fez essa pergunta. Essa influência, eu acho que até pela sua conversa, você já respondeu, mas você pode acrescentar algo a mais na pergunta do nosso irmão Júnior, aí de Nova Parnamirim. Bom, existe influência? Existe. Né? Então, nossos pais são os nossos exemplos, a influência do pai e da mãe existe. Só que a gente tem que lembrar sempre que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Que uma coisa é o que fizeram conosco, ou que nos ensinaram. Outra coisa é hoje nós, com a nossa cabeça, pensando, tendo acesso a uma fé raciocinada, né? Isso tudo. Então, a gente consegue, então, mudar muitas coisas, muitas crenças limitantes que nos foram passadas. Então, depende principalmente da gente. Porque tem a música de Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando crescer. Então, assim, é muito cômodo para a gente apontar o dedo para o outro. Ah, meus pais fizeram isso, ou meu chefe fez isso, ou qualquer coisa. Só que quando a gente aponta o dedo para um... Opa, deixa eu voltar para a câmera aqui. A gente está apontando para um, mas, ó, tem 3 dedos voltados para nós mesmos. Então, quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente deve observar primeiro o que eu estou fazendo para quebrar isso que foi feito. No caso dos irmãos lá, então, o pai foi um mau exemplo. Foi a mesma resposta. O pai foi um mau exemplo. Aí o filho seguiu o mau exemplo e entrou na mesma onda do pai. Fez os mesmos erros. No outro filho, o pai foi um mau exemplo. Mas por ter sido um mau exemplo, eu resolvi mudar. Eu não quis fazer aquilo. Então, a diferença está no seguinte. Um se tornou vítima da situação. O outro se tornou o dono da mudança da sua vida. Então, é isso que é importante. E é isso que é o que a gente prega. Porque muitas vezes, gente, olha, eu gosto de falar isso assim. Às vezes a gente faz uma oração, pede, oh meu Deus, me dê paciência. E de repente Deus te dá mais trabalho, mais pessoas difíceis na sua vida. Mas foi você que pediu. Quando você pede Deus paciência, você acha que Deus vai pegar um potinho mágico, né, de pozinho mágico, e vai jogar, toma, vou jogar paciência em cima de você. Ou ele vai te dar situações para que você desenvolva a paciência na sua vida. Imagine que nós vamos entrar numa academia. E aí nós vamos chegar na academia, normalmente eles perguntam o que você quer, qual que é o seu objetivo. Você fala assim, eu quero ficar forte, bem forte. O que vocês acham que o professor, né, o de educação física, o responsável lá, vai dar para você se você quer ficar forte? Ele vai chegar para você e falar assim, fica aqui observando, curtindo essa vibe, você vai se fortalecer, ou ele vai te dar peso pesado ainda por cima? Vai dar peso, não é?
para desenvolver. Então, esse é na prática, na academia, mas na vida também. Se a gente pede a Deus paciência, provavelmente ele vai te dar pessoas irritantes do seu lado. Aquelas situações difíceis, para quê? Para você desenvolver a paciência. E aí você vai ter paciência. Então, a gente tem que ter cuidado com o que está pedindo. Então, não é, né? Então, assim, tem disso também. A gente tem que olhar para o que é nossa necessidade, para a gente. Então, assim, a gente não nasce na família à toa, na família que nós temos. Nós não estamos na situação que nós estamos à toa. Tudo é um aprendizado. E quando a gente consegue ver isso de fora, sabe, ver por cima, a gente entende um pouco mais a situação de um modo geral, fica tudo mais fácil. Vamos supor que na hora da sua encarnação, seu erro da vida passada, vamos supor que era ser uma pessoa extremamente vaidosa. E o erro de outra pessoa, vamos supor que era ser extremamente invejosa. Aí vocês voltaram nessa vida. Essa pessoa extremamente invejosa, provavelmente ela vai ter que cuidar. Ela voltou com essa característica ainda. E aí vocês acham, então, se vocês fossem Deus, né, estivesse planejando essa encarnação, planejando para alguém que tenha inveja como característica máxima, vocês acham que vocês, como Deus, né, vamos brincar aqui, vocês mandariam essa pessoa como? Uma pessoa super bem sucedida, que tudo que ela toca vira ouro, que tudo cresce, não sei o quê, essa pessoa que precisa desenvolver, precisa retratar essa inveja dentro dela? Ou vocês acham que diferente ela teria uma característica mais de fracassado? Tipo assim, poxa vida, eu faço, não dá certo, e todo mundo do meu lado consegue tudo. Se ela era muito invejosa, não é mais fácil a gente perceber assim, de repente, peraí, ela vai ver os outros crescer, para desenvolver nela uma característica... Possibilidade de correr. De possibilidade de corrigir. Então, a gente tem que olhar para nós, observando as nossas más tendências, os nossos defeitos, as nossas más influências, e pensar assim, peraí, se eu sou assim, tem um propósito. Então, por que será que eu sou assim? E o que eu posso aprender com isso? A pessoa que é extremamente vaidosa, provavelmente ela não vai vir como um fracassado, não. Provavelmente também ela vai vir dessas que tudo que faz cresce. Mas ela tem que aprender a ser humilde. Mas, nossa, eu sou o máximo. Eu tô aqui, ó, em palestra lá pro Rio Grande do Norte, eu sou boa pra caramba. Isso é desenvolver a humildade? Ou isso é um ego muito grande de achar assim, não, são oportunidades que são dadas, é o agradecer, o reconhecer, né? Então, no caso de palestrante, então... é uma função difícil, porque muitas vezes, às vezes acontece de alguém chegar, poxa, gostei disso, gostei daquilo, e a gente nem de longe deve pensar, mas eu sou boa mesmo, eu sou porreta, como diz lá na minha terra, eu sou o máximo. Não, que aí você, pelo contrário, você é tudo menos isso, e Jesus fala disso, né? Tem uma parábola que é da árvore, da figueira que secou, da árvore estéril, aquele que parece demais, que fala demais, mas não produz. Então, também não adiantaria nada a Luísa estar aqui falando, e eu desligar isso aqui e brigar com a minha filha, xingar o vizinho, falar mal do Tavares, imagina. Então, e aí? Luísa, nós temos aí uma pergunta que veio aqui para o Alexandre, mas antes eu tenho um amigo que ele dizia assim para mim, ele era muito humilde, ele dizia assim, Tavares, eu nunca errei na vida, mas depois de refletir muito, de pensar muito, realmente, eu me lembro de eu ter errado uma vez na vida. Ele disse, qual foi? Quando eu pensei que estava errado. Muito humilde. Realmente. Alexandre, deixa eu botar aí. Neto aqui do Parque das Dunas, aí da Zona Norte. Não, você está agora aqui, né? Alexandre, ele pergunta, você já foi macaco ou peixe alguma vez, meu amigo? Traga a sua experiência, porque essa pergunta eu vou fazer para muita gente. O Neto já fez para você, mas eu vou começar a fazer, inclusive, para mim mesmo, toda hora e todo instante. Mas você já foi, responda aí para o nosso irmão Neto, já foi alguma vez macaco ou peixe? Eu continuo sendo macaco e peixe todos os dias, porque isso é um aprendizado eterno que nós temos, tá, Tavares? É incrível como, assim, nós acabamos julgando as pessoas de acordo com o nosso raciocínio, de acordo com nossos pensamentos. E a Luísa estava falando aí, eu estava raciocinando o seguinte, às vezes nós não julgamos determinadas pessoas, mas julgamos determinados grupos, né? A gente acha que aquele grupo tomou uma decisão em detrimento da gente, né? A gente acaba sendo, assim,
se mega valorizando. Tal grupo fez isso para me prejudicar. Isso, às vezes, é muito comum em trabalhos, até em centros mesmo acontece isso. Olha, fulano fez isso. Então, assim, você acaba sendo meio macaco, meio peixe, né? Mas, na realidade, tudo isso é aprendizado. Nós temos que conviver com a situação, com diversas situações diferentes na vida, né? Qual é a velha máxima? Eu me lembro que outro dia, acho que talvez você não lembre, mas eu comentava com você, Tavares, fazer palestra é um desafio, né? Porque a gente acaba falando muita coisa para as pessoas, mas a gente começa a pensar na nossa própria vida, né? A gente começa a pensar assim, poxa, eu não consigo agir totalmente dessa forma, né? Então, qual é o segredo? É eu sair da onde eu estou falando e me colocar aonde aquela pessoa está me assistindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, todos nós somos macacos e peixes. Enquanto a gente estiver aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, infelizmente vai ser assim, né? Quando eu deixar de ser macaco, né, que eu for peixe, que teoricamente é a vítima, né, aí eu acho que eu já subi um pouquinho, mas é ilusão, é ilusão. Tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta do Neto. Mas com certeza respondeu, porque o importante é a sinceridade das possibilidades que nós temos. Isso. Se nessa coisa, porque olha bem, como ela colocou, o macaco estava cheio de boas intenções, né? Então, normalmente, minha mãe já voltou para o plano de férias e disse, olha, o inferno está cheio de boas intenções, sabe? Né? Mas, normalmente, as pessoas têm boas intenções, só que não pergunta, né? O que é que a pessoa quer fazer, a gente vai logo fazendo, a gente leva muita cacetada, tanto a nível espiritual, porque as pessoas não querem nada daquilo que a gente acha, julga pela nossa visão. Então, é muito complicado o que a nossa irmã trouxe, mas ao mesmo tempo nos traz reflexões para modificarmos, sempre estar de olho, né? Onde é que eu estou? Eu estou agora macaco, eu estou sendo peixe, e a gente vai indo nessas possibilidades todas, não é isso, Luiz? A gente vai percebendo também, às vezes, pelo menos aqui em casa, meu marido e eu às vezes eu estou contando para ele fala assim, ó, você sendo macaco. Às vezes eu nem percebo que eu estou sendo macaco, ele, você sendo macaco aí. Você perguntou para ela o que ela quer? Você perguntou para a pessoa, por acaso? Então, eu sou muito macaco, sou muito peixe também. Infelizmente, às vezes alguém faz alguma coisa, mas, poxa vida, fulano sabia que eu queria assim, veio e fez, a gente fica, depois eu, peraí, deixa eu me colocar no lugar, não julgar e perguntar. Aí eu aprendi uma coisa também, né, com o tempo, que é o ligar e perguntar para a pessoa, falar assim, olha, ou se eu já fui o macaco para o peixe, que acontece, que eu sou, infelizmente, adoraria chegar para vocês aqui e falar que eu sou uma pessoa bacana, tal, mas vocês chamaram a gente para palestrante, uma pecadora, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de erros, e muitas vezes eu chego, né, acontece alguma coisa que a pessoa me interpreta errado. Então, o que eu posso fazer é eu pegar o telefone, ou então encontrar pessoalmente com a pessoa e falar assim, olha só, eu fiz isso, então também não é ficar negando, eu fiz isso, eu estava pensando nisso na hora, eu fiz com essa intenção, eu realmente quis fazer isso, te magoei, eu peço desculpas. Se você quiser me desculpar ou não, isso é uma coisa sua, mas a mim cabe o reconhecer que eu errei, reconhecer que eu magoei, explicar para você a razão de eu ter feito isso, e agora eu peço desculpa. Se você não quiser desculpar, aí o problema já não é meu, entendeu? A minha parte eu fiz. Porque tem isso também, como a pergunta de uma pessoa que fez aí também, né? Umas vezes, a gente mas a pessoa não quer perdoar. Então, a gente não tem que sofrer porque o outro não quer. Qual que é a nossa parte? É explicar, é reconhecer, é ser humilde o suficiente, porque cabe a nós humildade também, porque muitas vezes a gente só se coloca na posição de peixe porque o outro é ruim, o outro fez isso comigo. E a gente não consegue entender também. Mas então, quando a gente fala, peraí, talvez talvez ele tenha feito isso com boa intenção. Então, a gente começa a olhar a situação diferente e dizer, poxa, Alessandro, eu te machuquei, eu sei que é difícil, me desculpa, mas me desculpa, não vou fazer mais. Se você não quiser me desculpar, é uma escolha sua, mas a minha parte eu fiz. E lá na frente, nós vamos ser cobrados, não é pelo que o Alexandre me desculpou ou não me desculpou, é pelo que eu fiz com a situação. É pelo que nós fazemos. É sobre as nossas responsabilidades que nós vamos prestar conta.
Principalmente o inferno está cheio de boa intenção, né? Não é simplesmente pelo que eu queria ter feito. Mas depois que você viu que fez coisa errada, o que você fez para tentar mudar a situação? Então, isso é importante. E isso é todos os dias da nossa vida. A gente pode aplicar essa história em várias situações. Todos os dias. O que nós fazemos? Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Que eu era no passado, que eu era 5 anos atrás. Nem que eu era ontem. Mas imagina 5 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa e realmente eu já levei muito tombo, já aprendi muita coisa. Então, por que eu que mudei não posso acreditar que aquela pessoa que me feriu há 5 anos atrás também não mudou? Também posso mudar. Não é um egoísmo muito grande de achar assim, não, eu mudei, mas aquilo ali não muda não. Ixi, aquilo lá, nossa senhora, não tem condições. Peraí. Nós já estamos aqui no finalzinho do programa, inclusive com relação a esse negócio de não mudar, nosso irmão Erinaldo, que começou todo esse trabalho há 20 e poucos anos atrás, há uns 5, 6 anos, ele me contou essa história muito interessante. Tem uma pessoa que ela frequenta todas as casas espíritas aqui de Natal, porque antigamente a gente fazia palestra em todas as casas, ficava rodando de segunda a segunda fazendo palestra. E eu gosto muito dessa televisão, eu tinha visto ela na Universal, tinha visto ela na Igreja Católica, nas casas onde eu sempre lá estava. E é uma frequentadora de casas espíritas. E no atendimento, estava lá uma médium, né, se degladiando no bom sentido para ajudar, e ele pensou, ele não falou, ele pensou, Saia está gastando vela com um defunto ruim. Né? Ele saiu de uma sala, entrou na outra, aí o irmão deu passividade. Disse, por que você está falando isso da irmã? Ele disse, o quê? Disse, porque você estava pensando. Aí a vela ruim. Disse, realmente, isso faz uns 10 anos que eu conheço, está rodando e não tem jeito, a pobre da médica está lá. Isso é mesmo. Da hora que você aceitou, fazia 20 anos que nós lhe chamávamos para o trabalho e toda a vida você recusava. Se ele tivesse desistido na primeira vez, esse trabalho hoje não estaria. Ele aprendeu uma lição grande. Mas, minha amiga, a conversa está muito boa, né? Mas nós temos um horário e eu quero pedir a você as suas considerações finais, porque sábado e domingo você sabe que você volta, né? Sábado você vai falar sobre 2 livros, né? Que você já lançou aí. E no domingo a gente vai falar sobre o movimento espírita na tua cidade, lógico, também nos Estados Unidos. Mas eu quero agradecer e pedir as suas considerações finais para a gente ir para a prece e os avisos também, né? Sim. Eu farei a prece ou o Alexandre? Eu pediria ao Alexandre, eu quero só que você faça as considerações finais para a gente ir para os avisos, inclusive das suas próximas intervenções aqui conosco. Isso, no caso, para sábado, né, então será para falar sobre o Espiritismo e gravidez e sobre a evangelização infantil. Eu comecei a receber um livro com a doutrina passando aqui para as crianças, né, então para introduzir essa fé raciocinada... Daí, né? Isso, para as crianças. Então, esse livro está em português, inglês e espanhol, que é para trazer para um pouco para cá, né? O que a gente chama mesmo, fé raciocinada. Então, parar de contar historinhas e mostrar um pouco a história de uma forma mais abrangente. Né? Eu acho que essa que é a função, é ser luz na escuridão. Então, a gente está tentando aqui, por enquanto, uma chamazinha fraquinha, mas a gente está acendendo essa chama, né? Está tentando trazer para cá. Maravilha. E no domingo, né, dia 31... Aí é o espiritismo nos Estados Unidos, as dificuldades, o trazer, né, para uma terra onde que... Bom, enfim, totalmente trazer essa doutrina para cá, abrir um pouquinho o espaço para o espiritismo. Aqui, ainda mais, eu moro em Las Vegas, que é conhecido internacionalmente como a Sin City, a cidade do pecado. Então, imagina viver numa cidade do pecado, né, onde no início, por exemplo, do coronavírus, muitas casas de strip estavam falando assim, ei, aqui a gente tem álcool em gel. Então, assim, a situação, o buraco é muito mais embaixo, a gente trazer isso para cá, né? Então, essa é o nosso desafio, nosso grande desafio, mas com fé em Deus e na espiritualidade vamos conseguir. Então, quem quiser, né, final de semana que vem, no sábado e no domingo às 7 horas, estaremos ao vivo novamente. Eu agradeço a participação de todos vocês. Todos mesmo. Muito obrigada.
A gente só tem a agradecer e olha, eu sabia que esse negócio do macaco e do peixe era fantástico, vai ficar agora pro resto da vida. Minha amiga, eu quero agradecer a você, eu queria que você ficasse um pouquinho, que eu vou fazer os avisos, passo para o nosso querido Alexandre para fazer a prece final, para a gente fazer o nosso arremate, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar aqui de tela, eu sou meio bronco nesse negócio. Aqui. Pronto. Então, nós temos todos os dias não, desculpa, segundas e sexta, que foi hoje, o nosso irmão Amadeu Ferreira faz um programa aqui na rádio, na web rádio Estação da Luz, chamado Nos Domínios da Mediunidade. É sobre mediunidade, o estudo da mediunidade de forma muito simples. É um bate-papo, uma conversa, perguntas e respostas. Amanhã, que é terças e quintas, nós temos o nosso irmão Nertan Jucá com o programa Conversa sobre o Espiritismo. Espiritismo da sua forma mais simples, dentro dos seus princípios básicos, fundamentais, aquilo bem didático, bem detalhado mesmo, bem pedagógico mesmo, com o nosso irmão Nertan Jucá, grande trabalhador assim, aqui de Natal, assim como é o nosso irmão Amadeu Ferreira. Amanhã nós estamos com uma condição assim maravilhosa, um momento especial para a nossa rádio, que a gente vai estrear o programa Espírita Ecos de Além Túmulo. Por que nós escolhemos o nome? Você vai ver que está num português assim do século XIX, porque realmente é um português do século XIX. Esse nosso irmão aqui, o Teles de Menezes, ou Luiz Olímpio Teles de Menezes, foi aquele trabalhador da primeira hora, lá ainda no meado do século XIX, ainda com Kardec encarnado, e foi ele que editou o primeiro jornal espírita, né, do Brasil, Ecos de Além Túmulo. Inclusive, consta na Revista Espírita, né, o nome dele, ele correspondia com Kardec, com o secretário, e consta na Revista Espírita tanto Eco de Além Túmulo, como também o nome do Teles. Então, a gente vai falar amanhã a gente vai falar sobre esses primeiros trabalhadores do Espiritismo ainda do século XIX, e vai ser terças, quintas e sábados, a partir das 14 horas. Hoje nós tivemos a nossa irmã Luísa, amanhã será terça-feira, o nosso irmão Antônio Cabral, ele vai falar sobre o livro Nosso Lar. Antônio Cabral, ele é da Sociedade de Estudos Espíritas aqui de Natal, e também no Núcleo Espírita Nosso Lar, e ele vai fazer, junto com a sua turma, mais umas 2 pessoas convidadas, ele vai fazer um estudo sobre aquele primeiro livro de Chico e o André Luiz, Nosso Lar. Na quarta-feira, volta o nosso irmão Fábio Dionísio, lá de São Paulo, lá do Recanto Irmã Sheila. Ele vai falar sobre um livro que ele lançou, inclusive aqui em Natal, né, Apocalipse de João, do nosso querido Fábio Dionísio, lá de São Paulo. Toda quarta-feira aqui está conosco. Na quinta-feira, o nosso irmão Edmundo César, lá de Lisboa, Portugal, ele vai falar sobre a arte nas obras de André Luiz, já que ele trabalha com arte. E aqui de Natal vai estar participando o Grupo de Arte Espírita Persona e Arena, com José Vieira, Heloísa Cabral e Sandro Saraiva. Heloísa Cabral, nas horas vagas, é minha filha, desde que nasceu, né, graças a Deus. Ontem nasceu meu neto Pedro, chegou ontem às 8 horas da noite, né, o 6º neto aqui da nossa prole, de 7 filhos e 6 netos. E no sábado, a nossa irmã Luísa volta, vai falar sobre esses 2 livros, né, A Abençoada Gravidez e a Evangelização para a Criança. E fechando a nossa semana, ela volta, como é o Espiritismo, o movimento espírita na terra do Tio Sam, né? E também já queremos convidar para segunda-feira o nosso irmão Alexandre Mombessa, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Divinópolis, vai estar aqui com a gente fazendo um estudo sobre o seu livro, O Desencarne. E na terça-feira, ainda está aí para fazer, mas esse rapaz bonito é o nosso irmão Max Melo, lá da Casa Espírito Bom Samaritano, e ele vai justamente falar sobre a casa que ele trabalha. São jovens que mais ou menos há uns 15 anos formaram uma casa muito bonita aqui em Natal, porque essa casa ele pega o pessoal de rua, traz para dentro de casa, dá aquele banho, aquela comidinha, aquela roupinha, corta cabelo, o evangelho, usar, acaba sai de lá fortalecido. Ele tem um caso maravilhoso para contar aqui terça-feira, fantástico. Quem estiver aqui conosco
vai poder participar com esse nosso irmão Max, que nas horas vagas é filho, né, do nosso querido Jacó Melo, né, um grande magnetizador de fama nacional, acho que todo mundo conhece aqui a nível de Brasil e a nível do mundo, nosso querido Jacó Melo, é o filho de Jacó Melo, e também neto de Dona Dagmar, uma das pioneiras do espiritismo aqui no Rio Grande do Norte. Então é essa a nossa programação. Queremos mais uma vez agradecer a nossa irmã Luísa, e aquela proposta que eu fiz está de pé, viu? Um programa, pelo menos um programa mensal, né? Ou então um programa de 15 dias aí com vocês dos Estados Unidos e as casas aí para participar, e está de pé, e eu quero acertar com você. Mas enquanto isso não ocorre, eu vou pedir ao meu irmão Alexandre que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bênção, para encerrar a nossa reunião, cujo o peixe e o macaco nos deixou bastante impressionados. Vamos lá, né? Gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada essa noite, né, a nosso querido Pai, nosso irmão Jesus, a todos os espíritos que se fizeram aqui presentes, Dr. Fabiano de Cristo, Dona Maria do Pão, por essa oportunidade que nos foi dada, né, de podermos, de alguma forma, conduzir muito bem esse encontro, né, essa reunião, né, ajudando, sendo ajudado, aprendendo, né, sabendo o significado do macaco, do peixe, que é muito importante para todos nós, né, e que possamos, na próxima reunião, estar aqui reunidos novamente para conduzir esse belo trabalho, né, que nos foi dado, né, essa missão que foi dada a todos nós, a parabenizar a todos que se façam aqui presentes, aqueles que estão tendo a oportunidade de assistir a reunião, aqueles que também não tiveram, né, mas que de alguma forma está sendo beneficiado com isso, porque eu garanto que todos aqui que estão assistindo estão pensando em algum peixe que passou por nossa mão, né? Nós podemos explicar a eles que não foi, assim, digamos assim, com essa intenção que nós agimos daquela forma, né? Então, em nome do nosso Pai, mais uma vez queria agradecer e pedimos a permissão de interromper, né? E que todos nós continuamos em paz em casa, protegidos com a bênção do nosso Jesus Cristo. Muito obrigado. Graças a Deus, meu amigo, muito obrigado. Olha, um abraço aí, minha querida, um abraço no seu esposo, um abraço na sua filha. Alexandre, abraço em você, em todo o pessoal aí, muito obrigado. A gente volta amanhã aqui, 7h30, com o programa Manhã da Cidade, às 8 horas, com o programa conversando sobre o Espiritismo, e à noite, com Estação da Luz, com o livro Nosso Lar. Então, uma programação extensa. Muito obrigado a vocês todos. Fiquem na paz de Jesus. Até mais, obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. E tchau, boa noite.